Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Inia Brasil, o seu canal independente de reviews absolutamente técnicas de fones in-ear de baixo custo, abaixo de $100, para monitoramento de palco, operação de som, mixagem e música de qualidade. Hoje uma review especial, olha aqui, ó, caixinha especial da KZ, né? Estamos falando do KZ AS24, essa maravilha aqui, ó. Olha que fone bonito. Um fone considerado grande, tá? Mas não tem problema de encaixe, ele é até menor que o VZ10 um pouquinho. É um fone dele quase do tamanho do S16 Pro. Ele tem switches, 2 painéis de switches e 12 drivers de armadura balanceada de cada lado, tá? Especificações técnicas dele, ele é um fone de 20 a 40 mil Hz, 20 a 50 ohms de impedância e 109 dB de sensibilidade, tranquilo de você ouvir o som no volume que você quiser. Não é um som, não é um fone que tem problema de volume, né? Construção: 2 painéis de tuning, 4 switches por painel, acrílico impresso em 3D com microtubos para cada faixa de frequência, determinados BAs, determinados drivers. 12 drivers por cada lado, 4 tipos de drivers. Inclusive tem uma armadura balanceada aí que é bem grande e acho que deve dar a baixa dele, né? E vamos ver como é que esse bicho aqui grafou. Vamos dar uma olhada aí no KZ AS24. Primeira coisa, com tudo desligado, ele fica ali na curva roxa. O primeiro switch do painel de cima, ele ajusta a... Ele diz que dá um boost geral. Dá um boost geral, mas ele não é equilibrado. É um boost principal nas médias e nas altas. Então, se você der esse boost, você vai ficar com mais médias e mais altas. Ok? Beleza? Primeiro ponto. Tá? A curva inicial dele, eu achei bem balanceada, não tem nada de estridente, mas dá para melhorar. Os painéis, no painel principal, o primeiro dá esse boost geral aqui. O segundo, o terceiro e o quarto switch do painel principal, ele aumenta o baixo e você consegue delinear bem o baixo. Apesar de não ter driver dinâmico, o baixo dele é muito bom. A não ser que você seja o mais exigente dos bass heads, dos caras que gostam de fones baixudos. Esse fone tem um baixo muito bom e você consegue modular ele. Tá? No painel secundário, o primeiro e o segundo botão regulam as médias, tá? E tá aqui, dá para ver que ele regula todas as médias, desde as médias baixas até as médias altas, e regula um pouco da presença também ali, na faixa de 4 a 6K, já nas altas. Os outros dois switches, os switches 3 e 4 do painel secundário, que fica virado para trás, ele aumenta as altas. Também ali tem aumento bem da presença de 4K até o final da faixa lá de 20K. Ele vai aumentando ali. Então você tem muita configuração possível em 8 switches. Você tem, sei lá, várias configurações possíveis em 8 switches, né? Só para você ter uma ideia, ele com tudo desligado e com tudo ligado são dois animais completamente diferentes. Você vê que ele com todo ligado, ele tem um aumento violento ali nos médios, tem uma coisa alta, ele fica um fone extremamente energético, e com ele todo desligado, ele fica menos energético até do que a curva Inia Brasil, que é uma curva mediana, digamos assim, em termos de energia, né? Como é que eu estou usando ele agora, tá? Eu estou usando ele assim, estou usando ele com todo baixo e todo a alta. Por causa daquele deep ali na presença, ele tem uma tonalidade, digamos assim, um pouquinho mais dark, assim, digamos. Ele não tem tanta extensão ali, não tem tanto brilho, né? Por causa daquele deep da presença, que não é um deep feio, assim como os fones antigos, a curva KZ, que tinha um deep mais baixo. Ele é um deep aceitável ali. Ele tem um ligeiro caminhar, assim, para um fone mais dark, sem muito brilho. Mas por isso que eu uso todo o treble que eu posso para tentar compensar, né? O que acontece? Vamos lá. Ele é um fone equilibrado? É.
tem equilíbrio entre as altas e as baixas. Você pode alterar esse equilíbrio, mas ele é um fone equilibrado. Ele é um fone flat? Não, ele é um fone energético, suavemente energético, digamos assim. Baixas, perfeitas. Talvez não tenha uma pequena, mas muito suave diferença de timbre nas baixas. Médias, perfeitas. Altas, o que eu te falei, talvez um pequeno aumento ali na presença. Beleza? Mas altas boas, com extensão, todas elas você vai escutar até o sizzling dos pratos, você vai escutar tranquilamente. Fidelidade de timbre, perfeita, absolutamente perfeita. Guitarras não estão certas, baterias não estão certas. Tudo no timbre muito correto. Tudo no timbre muito correto, perfeita. Igual a do VZ10, da Joy Audio que a gente viu antes. Separação de instrumentos, top. É a melhor de todos os fones que eu tenho. A separação de instrumentos do AS24 é perfeita, bate os axes. Tá? Ele é o fone mais técnico que eu tenho. Esse cara aqui. Separação de instrumentos é perfeita. Se quer fazer uma audição crítica de alguma coisa, você tem que pegar ele para dar uma olhada em algum defeito. Nem que não seja uma audição muito voltada nas altas, assim, você tem que olhar por ele. Perfeito. Melhor, é o fone mais técnico que eu tenho. Aonde ele foge do padrão? Ele custa hoje $112. Ele está acima do limite do recomendável do canal, mas é um fone mais técnico que eu tenho. As tecnicalidades dos fones são resolução de fidelidade de timbre, palco maravilhoso, separação de instrumento. Isso é tecnicalidade, que é um pouco subjetivo. Não é EQ, tá? Não é equalização, não é balanço, não é nada disso, tá? É o fone mais técnico que eu tenho. O top dele é realmente essa separação dos instrumentos, tá? Como é que ele grafa junto com os outros? Tá aqui, ó. Um VZ10 você vê que ele bate quase igual, só que o VZ10 tem aquela presença ali e tem um driverzinho dinâmico de 7mm de altíssima definição, de altíssima geração. Por isso que ele ganha do AS24. E o VZ10 custa $80. E os Axe aqui, a geração antiga, curva antiga da Kazé, extrema energia, um V bem pronunciado ali no meio entre o grave e as médias altas. A estridência ali de 8 a 12 não é balanceado, ele tem bastante estridência, precisa ser ouvido com uma borrachinha de espuma de memória. O AS24 não, o AS24 eu escuto ele com a borrachinha normal dele, tá? Eu uso a borrachinha média. Tem um ótimo isolamento, ele é completamente fechado, ele tem um ótimo isolamento, tá? E é isso aí. KZ AS24, tá? Acima do limite de $100, mas recomendado. Não posso deixar de recomendar, tá ok? Um abraço, fique com Deus.